Tá. Sobre essa parte do brain rot e inteligência artificial. Primeiramente, o que é brain rot? Brain rot é o cérebro apodrecendo. De onde que vem essa ideia? É de que a gente está usando cada vez menos o cérebro para fazer as atividades que a gente faria em condições normais. E isso acontece por quê? Porque tem o desuso cerebral, né? Você não está usando tanto o cérebro quanto você deveria utilizar. E o que acontece? Por que eu estou dizendo que isso está acontecendo na inteligência artificial? Porque as pessoas estão utilizando IAs, inteligências artificiais, para coisas corriqueiras. Você às vezes não lembra o nome de alguma coisa, você já vai lá na IA e já pergunta que nome que é. Você quer resposta para alguma coisa, você já pergunta o que é. Você nem se dá o trabalho de tentar puxar as coisas da sua mente. Né? E o que acontece? A gente precisa de ter processos cognitivos no nosso cérebro para a gente poder aprender, para a gente de fato pensar. E a gente está evitando esses processos cognitivos. Né? Quais são esses processos cognitivos? Você parar e pensar sobre uma coisa. Você não está mais fazendo isso, as pessoas não estão mais parando para pensar, elas já estão, não sabem a resposta, já procuram diretamente, nem param para refletir sobre isso. Você não está lembrando o nome de alguma coisa, você vai lá e já pesquisa diretamente que nome que é isso. Você quer estudar uma doença nova, estudar alguma coisa nova, você já pergunta diretamente, em vez de buscar ativamente e ler ativamente sobre aquilo. Então as coisas estão ficando sempre muito mastigadas. E isso diminui esses processos cognitivos que a gente tem. E os processos cognitivos são importantes para a gente aprender. Por exemplo, se eu quero aprender alguma coisa, se eu quero estudar alguma coisa, eu posso ler aquilo e, beleza, eu entendi naquele momento. Mas o processo cognitivo de ler é um processo cognitivo muito simples. Então, provavelmente, amanhã eu já vou ter esquecido o que eu li, se for uma coisa relativamente corriqueira. Quando você vai lá e sublinha, você tem um processo cognitivo a mais. Você começa a lembrar mais porque você sublinhou. Se você vai e resume, você escreve, se você digita, você tem um processo cognitivo maior, você lembra mais. Se você escreve à mão, eu já falei para vocês que eu estou cada vez mais analógico, então quando você escreve à mão, você tem mais processos cognitivos, lógico, demora mais, e mais você fixa muito melhor, e você aprende de fato o que você precisa aprender. Né? E outro processo cognitivo vai ser você explicar para outras pessoas. Por isso que é uma coisa que a gente sempre fala que quem é professor aprende mais, porque é um processo cognitivo a mais e que demanda muito das nossas redes neurais próprias, do nosso cérebro mesmo, e aí a gente aprende mais com o que a gente ensina. Então, existem vários processos cognitivos que levam a gente a aprender e levam a gente a, de fato, pensar. E com a inteligência artificial e com as redes sociais, o que está acontecendo hoje em dia? As redes sociais estão cada vez mais estimulantes, que a gente fala, aquelas dopaminérgicas, é coisa rápida toda hora, é vídeo curto, você já viu um vídeo, você demora 5 segundos e não te chamou a atenção, você já passa para o próximo vídeo. Todas essas coisas são esses estímulos dopaminérgicos, eles levam a nossa atenção a cair. A gente não consegue ficar muito tempo focado. Junto com a inteligência artificial, você está tendo menos processos cognitivos. Então você está tendo menos atenção, menos processos cognitivos. Então você está usando menos o seu cérebro. Você não consegue focar, você não consegue pensar, você não consegue aprender. Por isso que essa mistura de rede social com inteligência artificial é um problema sério para a gente hoje em dia, que está levando a esse brain rot, né? A esse apodrecimento cerebral. Então você vai ter menos atenção, menos foco. E já existem estudos que mostram que pessoas que têm menos atenção têm um menor nível de empatia. Então as pessoas começam a ficar tanto mais agressivas e tanto mais também frustradas. As pessoas começam a se frustrar de forma muito rápida. Entendeu? Isso é uma coisa, um reflexo do nosso tempo. Não só da nossa geração, das gerações mais novas, mas as pessoas do nosso tempo, tanto as mais velhas quanto as mais novas, começam a ficar mais frustradas com as coisas que vão acontecendo, justamente por essas alterações esses estímulos a que a gente é submetido todo o tempo, nas redes sociais, com pessoas sempre vivendo uma vida boa, ou com menos atenção, que a gente acaba tendo menos empatia, ou simplesmente com as inteligências artificiais que fazem a gente ter menos processos cognitivos. Então tudo isso está fazendo o nosso cérebro derreter, né? O nosso cérebro apodrecer.
Então, e por isso que me chama a atenção sobre esse brain rot, sobre esse, esses problemas que a gente está tendo, né? Essa falta de atenção e de aprendizado. E foi falado certo quando a gente fala do efeito Dunning-Kruger, que você acha que você está aprendendo alguma coisa. Você vai lá e você tem um acesso muito rápido à informação. Você rapidamente pesquisa e tem a informação ali a um clique de distância. Mas está a um clique de distância num cérebro eletrônico, não está no seu próprio cérebro. Então você tem uma falsa sensação de que você sabe de alguma coisa, né, que você sabe daquela coisa, mas você não sabe, você sabe bem superficialmente, mas tem a impressão de que sabe. E isso é um problema pra gente, especialmente na área da saúde, né? Se você pensar que você tem que saber as coisas, você não precisa estar, lógico, tem muita coisa, você não tem como saber tudo, mas você não pode estar a um passo de saber tudo, você tem que saber muita coisa. Entende? Você não basta você, não, eu posso estar a um passo de perguntar sobre um assunto importante da minha área. Não, você tem que saber aquele assunto. Então, isso é o que chama a atenção sobre o brain rot, especialmente o brain rot pra gente da área da saúde. Entendeu? Então, acho que basicamente é isso. Eu espero que não tenha ficado muito longo nem muito chato, mas é isso que eu queria falar sobre a associação entre redes sociais, brain rot e inteligência artificial.